Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Neemias, capítulo 13, versículo 7. Não se assuste com o título da mensagem, indignação, vocês vão entender o porquê. Amém? Versículos 7 e 8, no caso, diz assim: E vim até Jerusalém e entendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, ao lhe preparar uma câmara nos átrios da casa de Deus. E isso me angustiou muito, e por isso lancei todos os utensílios. Amém, Deus abençoe. E que aquilo venha logo em nome de Jesus. E coloquei Tobias para fora da câmara. Isso me angustiou muito. No hebraico isso me deixou indignado. Pai querido, nós queremos colocar agora essa palavra e prepara o meu e o nosso coração, tanto a minha vida para ser um instrumento, Senhor, e cada um de nós aqui, a começar por mim mesmo, possamos entender o desafio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso sentar, meu querido? Essa mensagem, amado, é uma reação de uma semana que eu analisei, pensei, e eu fui chamado para dar uma aula, uma palestra mais exatamente, focada sobre a questão da intercessão profética. O que é um intercessor? O que é uma palavra profética? O que é você levantar as mãos e declarar? O que é você soltar palavras, por mais que o mundo físico não entenda, não veja, não perceba, mas você no mundo espiritual você começa a entender que é um comando de Deus. Eu sei que na nossa racionalidade, por causa do iluminismo, o Ocidente perdeu muito essa questão, até de abertura e diálogo com aquilo que o nosso racional não entende. A palavra de Deus está cheia de sinais, a palavra de Deus está cheia de atos proféticos, a palavra de Deus está cheia de atitudes de homens levantando as mãos, Moisés levantando o cajado, homens marchando em volta de muralhas, onde depois desses atos proféticos, algo tremendo acontece. Mas no meio dessas pesquisas e preparando para a aula, eu me deparei com esse versículo. E aí eu fiquei maquinando, e eu até falei ontem, na reunião que nós tivemos aqui pelo Brasil, tinha 3.007 pessoas ontem aqui presentes. 7 pessoas físicas e 3.000 anjos aqui presentes orando. Amém? E nós oramos pelo Brasil, nós clamamos. E durante a semana, como eu já sabia que nós iríamos ter essa reunião, veio à tona uma série de perguntas, de indagações, e eu comecei a me colocar na vida de Neemias. Então, essa mensagem é um desabafo. Eu confesso que essa mensagem é mais um diálogo do que uma mensagem dentro dos padrões da homilética, mas é uma coisa assim que eu acho necessário nós pensarmos, porque nós oramos, nós queremos, nós profetizamos, e a pergunta que desencadeou, até na aula de sexta-feira, uma pessoa me fez aquela pergunta clássica: por que algumas coisas acontecem na vida de pessoas tremendamente fiéis? A gente nunca para pensar no nosso racional que existe um processo para nos levar ao propósito. Infelizmente, essa palavra está sendo roubada pelos humanistas, principalmente os coaching. Então, nós que temos aversão a essa postura triunfalista dessa mensagem, nós até não aceitamos algumas palavras que são didáticas, qual é o gatilho? É uma palavra didática, tá? Mas então, essa palavra processo, propósito, ela é algo que sempre teve na palavra de Deus. E aí, tudo isso gerou essa inquietação no meu coração, por isso o título da mensagem, e veio a casar exatamente quando eu fui estudar o versículo 8, e isso me inquietou. Na Messenger, do Eugênio Peterson, está assim: cheguei a Jerusalém, foi quando soube que Eliasibe havia cedido espaço para Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei realmente furioso. Joguei fora tudo que estava dentro da sala, todos os pertences de Tobias. Depois mandei que a sala fosse purificada. Só então pus de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal, o incenso, e em algumas versões coloca o dízimo, ou seja, que está dentro da questão das ofertas aqui. O que nós precisamos entender, amado, e qual que é a minha indignação? E aqui eu quero conversar com vocês. Primeiro, se você olhar para o que
aquilo que estava acontecendo. Neemias passou um período aqui edificando os muros, levantando os muros. Nós já falamos sobre os muros, uma vez eu já preguei também sobre algumas coisas que eu vou comentar aqui hoje. E ele volta para o reinado de Artaxerxes, porque ele praticamente era funcionário de Artaxerxes, e ele fica um tempo lá e depois ele retorna. E talvez no coração dele, na expectativa dele, ele fala, eu vou encontrar uma cidade agora, não mais aquele caos que eu encontrei, eu vou encontrar uma cidade diferente, eu vou encontrar, quem sabe, o povo adorando, o povo com gratidão, o povo tendo bom senso, o povo analisando as coisas. E de repente ele encontra e vai direto falar com Eliasibe, que era o sumo sacerdote, que foi o primeiro cidadão que ele falou que iria acontecer. Mas nesse período, os Tobias se levantam e começam a minar a cabeça das pessoas. E o nome Tobias é interessante, que vem de Jeová, me preserva. Então ele tem um nome bíblico, ele tem uma palavra, é o que acontece hoje. Nós confundimos aquele político que na semana da eleição vai na igreja pedir oração. Ou então fala, Deus te abençoe. Você viu? Ele falou, Deus te abençoe. A igreja precisa acordar até para o que é igreja. Porque nós estamos vivendo um momento que igreja é sinônimo de sucesso. Nós estamos vivendo um momento que pastor é sinônimo de sucesso. Eu já compartilhei aqui trocentas vezes, tem alunos meus que ficam indignados, a palavra certa. Como que o senhor, com tanto conhecimento, com tanto isso, tem uma igreja pequena? E eu fico pensando, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver, amado, porque os Tobias são cosmos-visões. Os Tobias são pessoas, ou são estrutura de pensamento que começa a formatar a minha e a sua ideia. E aos poucos nós não paramos para pensar, mas o que é verdade na palavra de Deus? Essa semana atendendo uma pessoa e ela falou na porta assim, parafraseando uma frase de uma igreja, eu até não gostei, mas eu falei, opa, não sei onde você quer chegar, mas ok. Aí ela viu o movimento aqui, nós cedemos o espaço aqui para o SUS, nós cedemos o espaço para exercício de fibromialgia, para pilates, para reunião dos psicólogos, pessoas são atendidas, o tabagismo, o combate ao tabagismo começou aqui, pessoas se reuniram aqui, pessoas querendo deixar o fumo vieram aqui, essa igreja serve. E a pessoa usou, não, essa é uma igreja que serve. Eu falei, não, toda igreja serve. Às vezes falta bom senso para entender por que Deus nos colocou num bairro. Eu entendo que Deus colocou a Monte Hebron nesse bairro para servir esse bairro. Não para que a Monte Hebron seja reconhecida, mas para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja pregado. E que as pessoas possam olhar para nós, como uma vez o senhor Nohara falou, o senhor é um pastor diferente de todos os pastores que eu já vi. Como outras pessoas, quando eu estou tomando café, falam que tem uma aura, eu já compartilhei tudo isso. Eu falei assim, isso aqui é uma mensagem, conversa com você, é mais um desabafo. Então nós precisamos entender. Então, o que acontece, o que aconteceu nesse processo? Nós precisamos voltar no início. Um dos problemas do ser humano, desde a saída do Egito, chama-se memória. Chama memória, nós não paramos para pensar, mas espera aí, esse cidadão, algum tempo atrás, fez isso, fez aquele outro. Nós preferimos acreditar no que a massa vai, é um livro que eu estou terminando de ler, Psicologia Social, fala muito isso, como que as pessoas são influenciadas pela massa, como a mídia e outros meios de comunicação começam a bombardear. Amados, nós precisamos entender isto. Quando você encontra determinadas pessoas, vamos pegar de filmes que eu gosto. Quando eu vejo no YouTube um grupo X comentando o filme que eu gosto, eu não leio, porque eu sei o que ele vai falar, e é batata. Porque muitas vezes ele é pago para falar aquilo. Divulga esse filme, fala isso. E às vezes ele está falando, inventando coisas. E assim vai para todas as áreas. Vivemos esse momento. Que nós precisamos entender o que eu estou escutando, quem é que está falando. Então nós precisamos voltar à nossa memória, senão nós vamos cair no risco do que aconteceu na Noite de Cristais. Quem que já não viu isso aqui? 8 de novembro de 1938, simplesmente um grupo de alemães quebraram as lojas de cristais em Munique, simplesmente isso. E depois eles simplesmente fecharam os guetos. E depois algumas famílias começaram a sumir. E de repente, quando eles viram, os campos de concentração estavam funcionando. Eu tenho medo do Brasil caminhar para isso. É só isso.
É uma igreja que está simplesmente focando isso daqui. É um pastor que está focando aquele outro. É um político que vem com um discurso e uma roupagem gospel que fala de Jesus, porque o cara participou para a Marcha para Jesus, meu amado. A Marcha para Jesus atrapalha o trânsito de Uberlândia. A Marcha para Jesus, às vezes, sai na rua fazendo barulho. Não, nós estamos profetizando o nome de Jesus. Eu não tenho dificuldade com a marcha, eu vou e até quero ir, mas nunca vou. Mas assim, é que às vezes eu fico indignado com a percepção e com a mudança. Então é isso que nós precisamos entender. Precisamos de bom senso, meu amado. Cadê o We Will Show on the Beats? Segundo o nosso caríssimo professor. Essa é uma frase de Churchill. Quando Churchill soube do dia D, e ele falou assim, olha, esse grupo vai lá, eles vão encontrar uma série de dificuldades. E aí ele falou também da possibilidade, né, da invasão da Europa pelas praias. Então, ele coloca tudo aqui, ele fala, cara, nós vamos lutar até o fim, nem que seja na praia, nem que a gente desembarque só ali, mas nós vamos lutar. Se você pegar todo o discurso, o que ele está falando? Que há um momento na minha vida e na sua vida que nós precisamos ficar indignados. Há um momento na minha vida e na sua vida que nós precisamos olhar e dizer, cara, se está profetizando aqui, olha o louvor aqui, fogo está caindo. Aí eu não gosto dessa música, é muito barulhenta. Né? Essa música mexe com o meu corpo. Eu não quero mexer com o meu corpo, quero mexer com o Espírito. Meu amado, eu sou templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo dentro de mim quer sambar, quer pular, quer levantar as mãos, quer ficar sentado, eu não estou discutindo a ordem das coisas, porque muitas vezes o melhor momento de adoração que eu tenho é quando eu estou quietinho. E a igreja inteira está sambando, mas eu estou quieto, eu e Deus conversando. Eu estou falando da individualidade? Não, eu estou falando da motivação. Então eu não estou preocupado quem está sentado, quem está em pé, quem está pulando, quem não está pulando. Eu estou preocupado assim, você entende que fogo do céu está caindo? Você sabe o que é fogo do céu caindo na minha vida e na sua vida? O fogo do céu não vem para destruir, para queimar, vem para purificar. E se ele vem para purificar, ele está dizendo, Silas, isso aqui está errado, vamos queimar. Aí sim ele vai queimando. Então nós vamos tomar esse cuidado e percebemos a mensagem que os aliados falaram e trazer para a igreja. Talvez esse é o momento de nós aliarmos aquilo que nós queremos. Então, voltando à memória, como é que tudo começou? Começa com uma questão. Tudo começa com Neemias tomando conhecimento. E aqui está um problema muito sério. E eu já preguei Neemias capítulo 1. Quando ele toma conhecimento do caos que estava a cidade, do caos que estava o Brasil, do caos que está esses incêndios, ele não reclama da fumaça, ele ora, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Eu vi essa semana uma das notícias que eu nunca esperaria escutar. Por isso que eu falei, é um desabafo com essa mensagem hoje, tá? Daqui 50 anos, talvez o Pantanal não vai existir mais por causa da queimada. Você tem noção? Você tem noção do que é isso? Aí eu entendi perfeitamente por que Paulo fala que a natureza geme numa expectativa, porque a natureza, meu amado, ela sofreu a consequência do pecado do homem. Como muitas vezes uma nação sofre as consequências, uma cidade sofre as consequências, até uma igreja sofre as consequências do meu pecado e talvez do seu pecado, do seu voto jogado fora. Não, eu votei num bom candidato. Quem que é ele? Qual que é a índole dele? E eu não estou falando para você votar no que eu vou votar, não, de maneira alguma. A escolha é sua, mas não reclame depois. Não fale que as coisas estão difíceis, porque você fez isso. Você não lutou na praia, você se acovardou, você não foi até o fim. Neemias, quando escuta tudo aquilo, ele fala, eu não vou me aquietar, ele começa a orar. Ele começa a dizer, Senhor, a promessa na Monte Hebrão. Nós vamos contextualizando. A promessa em cada família, a promessa na casa daquele fulano. Quando eu escuto um pedido de oração que a Ângela coloca, às vezes eu olhei e falei, puxa, mas isso aqui acontecendo com tal pessoa? Eu não vou querer saber se ela está em pecado. Eu oro, Senhor, tenha misericórdia. E se essa pessoa é fiel, se a pessoa é fiel nos dizimistas, nas ofertas, no dedicar do reino de Deus, não só aqui. Quem vier hoje à noite vai ver a diferença que está a iluminação dessa igreja. Na entrada, vocês não repararam, né? Os holofotes lindos e bonitos. Então você começa a olhar tudo isso e eu falo, Senhor, que bom que essa casa tem pessoas que olham, que são fiéis em todas as áreas. E que permite que essa casa, não que fique o show melhor, a igreja mais bonita. Não é isso, meu amado. Olha aqui, ó, é feio.
Olha, a única coisa bonita que tem nesse palco aqui sou eu. Mas uma igreja que olha e fala, realmente, nós precisamos melhorar muita coisa, amém. Mas a presença de Deus, é isso que Neemias ficou inquieto, eu não posso aceitar isso. Ele escolhe pessoas para a obra. E nós vamos falar sobre 3 sacerdotes, 3 levitas hoje. Porque a escolha, e eu digo isso sempre quando eu estudo esse assunto com os meus alunos em exegese, para mim, até hoje, a escolha de cada uma dessas pessoas, por mais que ele escolheu por causa da função, o significado de cada nome é tremendo. Porque às vezes, na cultura do judeu, havia uma preocupação. O nome é um sinal de bênção. E às vezes nós colocamos nome porque está na moda. Eu não critico, meu amado. Mas o nome dos teus filhos são esquisitos. Cadija, aquela que é amada, aquela que é desejada. Porque a Cadija, nós estávamos praticamente no primeiro ano de casamento, quando a dona Yolanda, minha sogra, ficou doente. E quando o médico falou que era Alzheimer, eu falei, daqui a pouco ela não vai lembrar nada, vamos dar uma olhada. Foi um acordo nosso. Eu estava no teste de quilometragem, meu amado. Eu falei, não, vamos interromper isso aqui e vamos dar um neto. O Malik, aquele que nasceu para reinar, e eu oro para ele reinar ainda. Porque ele está reinando em uma área, mas eu tenho sonho para outras. E não vou desistir, vou lutar na praia. E vou profetizar. Então, quando as pessoas são escolhidas, os nomes são escolhidos, nós precisamos tomar cuidado. Eu já brinquei aqui que eu já apresentei o Michael Jackson para Jesus. Tá? Quando o Michael Jackson estava no auge, o que nasceu de Michael Jackson naquela igreja? E assim vai. Qual é a escolha? Esqueça o nome das crianças. Quais são as escolhas que eu faço? Por que eu faço isso? Por que eu faço? Qual que é o nosso motivacional? As portas, os muros e as torres são edificados e são reconstruídos. E aqui nós vamos estudar, não os muros, que nós já estudamos 2 vezes aqui, mas de novo eu vou trazer as pessoas e as 2 torres. Foram 6 torres, mas essas 2 principais nós vamos comentar aqui. Torre de Sem, Torre de Hananel. Antes de explicar, eu quero que você entenda, por isso que eu falei, é uma conversa aqui, amado, é uma aula. Quem já assistiu O Senhor dos Anéis? Quem já assistiu O Senhor dos Anéis? Vê aquelas cidades assim, forte, chega na cidade dos anões, uma estátua, dos elfos, outra estátua, dos homens, outra estátua. As cidades antigas, muito antigas, e Tolkien vai se basear na Bíblia, Tolkien vai se basear nos muros de Jerusalém para construir uma das cidades, não vou dar spoiler, tá? Que é famosa na série O Senhor dos Anéis. Por quê? Porque essas torres chamavam atenção. Então, quando alguém entrava ou quando alguém saía, havia uma mensagem. É como eu chegar nessa casa, a hora que eu começar a entrar ali, eu dizer, Senhor, eu vim na tua casa. Eu não sei quem vai, quantas vezes eu já falei isso, não sei quais são as músicas que serão cantadas, mas eu quero te adorar. Eu não sei quem que vai estar ministrando, mas eu quero te adorar. Eu não sei quem vai estar pregando, mas eu quero ouvir a tua palavra. Eu não sei o que vai acontecer, mas se vier de ti, eu quero. É essa intensidade, essa motivação que cada um desses pontos altos chamava a atenção das pessoas. Quantos brasileiros e fazem isso? E às vezes até estrangeiros, quando estão diante do Corcovado, que é uma estátua. Às vezes ajoelham. Tem pessoas que até rezam. Eu não estou colocando aqui a questão da idolatria, estou colocando aqui a questão da mensagem que uma torre, que alguma coisa passa. A torre de Sem, meu amado, ela significa os impossíveis pertencem ao Senhor. E era a torre que ficava na entrada de Jerusalém, a entrada principal. Sabe qual era a mensagem que estava por detrás, a mensagem subliminar? O povo estava chegando em Jerusalém, a casa de Deus, o lugar onde Deus se manifesta. Davi fala no Salmo 122, que nós lemos ontem na reunião de oração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou que alegria de ir para a casa do Senhor. É o mesmo contexto. Ou que alegria, que prazer de ir para Jerusalém. E em Jerusalém eu vou orar. Em Jerusalém eles tinham a centralidade do culto, não vamos julgar isso. Graças a Deus que Jesus acaba com essa centralidade de lá e coloca essa centralidade aqui. Só que aí nós esquecemos que a responsabilidade e a higiene espiritual era cobrado lá e é cobrado aqui muito mais. É isso que nós precisamos entender.
Então a pessoa já entrava pensando, os impossíveis, eu estou indo na casa do Senhor, os impossíveis pertencem ao Senhor. Eu estou com problema, a pessoa está com problema na família, a pessoa está com problema financeiro, a pessoa está com problema existencial, a pessoa está com problema, se for de namoro, o que eu tinha que fazer eu já fiz, aí o resto é com vocês, tá? Então as pessoas estão com vários problemas e de repente não há um posicionamento. Os impossíveis pertencem ao Senhor. E aí essa pessoa fazia o que tinha que fazer e saía também pela saída principal, que dava por uma estrada que não era tão perigosa, que era a Torre de Hananel, que significa o Senhor me favoreceu ou o Senhor me favorece. Ela entrava dizendo, eu estou na casa do Senhor, o Senhor pertence o impossível. Aí eu volto dizendo, eu estou levando o favor de Deus. Sabe como é que nós deveríamos sair de um culto? Com as mãos assim, ó. Nossa, o que você tem na mão? O favor de Deus. O problema nosso é que, mas isso não é tão espiritual. Nós trazemos a nossa racionalidade. Nós queremos ver, não estou vendo nada, meu amado. Nós precisamos sair e dizer, o Senhor tem me favorecido, porque a Ele pertence todas as coisas. E aí nós vamos entrando no sacerdote. Quem eram os sacerdotes? Meu amado, o que está acontecendo hoje são duas coisas. Existem dois tipos de pastores. Existe um pastor que tem uma titularidade de pastor. Foi consagrado por X, por A, por B, não importa. Mas ele só tem a titularidade. Ele até tenta. E às vezes ele se perde nos modismos. Esse tipo de pastor, ele acha que igreja grande é sinal de bênção. Pastor com uma casa chique, um carro chique, é sinal de prosperidade. E ele começa a colocar as questões, esse é o primeiro grupo. Esse grupo é perigoso porque ele vai atrás sempre de modismo, e modismo sempre existe. Agora as igrejas não são mais black, estão sendo pintadas de bege, pelo menos nos Estados Unidos. Daqui a pouco essa moda vai chegar aqui. Então, como se isso fosse resolver o problema da igreja. Não são as paredes que Deus quer curar, não são as paredes que Deus quer tocar, é o meu coração e o seu coração. Aí nós temos um segundo tipo de pastor, que é aquela pessoa que é chamada por Deus, e eu oro para estar nesse segundo tipo, e eu creio que eu estou nesse segundo tipo. É aquele que tem a unção da paternidade, é aquele que, eu gosto de igreja pequena por causa disso, eu sei quem está faltando, eu acho que o Guilherme precisou sair, né? Eu sei que, eu olho, eu sei quem está faltando. Já a segunda vez que esse lugar que fica vazio, né? Segundo domingo seguido, então eu sei quem falta. Isso é bom. Porque quando eu oro por você de madrugada, eu clamo para que Deus manifeste sobre as suas vidas. Para mim esse é o tipo de pastor que sobe no púlpito, não, eu tenho que pregar hoje, vou encher linguiça, não. Aliás, eu não queria pregar essa mensagem. Ontem de manhã, na oração, eu falei, eu estou com uma mensagem, e o título saiu ontem, porque eu não tinha pensado que esse título tem a ver com aquele versículo que eu li. Eu falei, é uma mensagem muito pesada, é uma mensagem que me deixou indignado. Aí eu falei, nossa, um bom título. Quem estava aqui ontem sabe. Então, esse segundo grupo de pastores é aquele pastor. Ele não precisa provar nada, porque a vida dele é uma prova do amor e do cuidado de Deus. A vida dele é uma prova da boa e poderosa mão do Senhor. É o que Neemias fez. Neemias, como é que você vai reconstruir isso? A boa e poderosa mão do Senhor está sobre a minha vida. E ele chama o primeiro, Eliasibe, que começa bem e termina mal. Eu fico triste porque Eliasibe teve o privilégio de colocar as trincas naquela porta que Jesus iria entrar e o povo iria dizer, Hosana, Hosana, aquele que vem no nome do Senhor. Essa porta o rei Davi entrou dançando. Você vai ter uma série de questões, depois da destruição, mas essa era a porta, sempre existiu. E cabe a esse cidadão, olha o nome desse cidadão, o Senhor restaura todas as coisas. Aqui já começa uma mensagem que Neemias estava dizendo, olha, não é o meu cartão black que Artaxerxes me deu, não é a minha influência junto ao rei que vai fazer a diferença, é o Senhor que vai restaurar todas as coisas. Não é o tempo de igreja que eu tenho, não é o título que eu tenho, não é isso, é o Senhor que restaura todas as coisas. Quando o Senhor Jesus estava naquela cruz, momentos antes, o que ele fala? Ele conversa com seus discípulos, ele fala, não aquiete os seus corações, não fiquem preocupados, creia em Pai, creia no meu Pai, creia também em mim, olha, eu vou interceder por vocês, eu vou enviar alguém para estar com vocês. Ele vai colocando tudo aqui, porque ele sabia o quê? Que aquela morte na cruz
não era um ato de Caifás, nem um ato de Roma, mas era uma manifestação da vontade de Deus e do plano de Deus, para que o Silas estivesse aqui hoje, para que você estivesse aqui hoje, e juntos nós pudéssemos dizer: o Senhor restaura todas as coisas. O segundo elemento aqui é Zacur. Eu brinco, né? Quem está querendo ter filhos, é um bom nome. Zacuzinho, vem aqui, né? Sugestões de nomes bíblicos. Melhor que Michael Jackson. Zacur, meu amado, significa atento às coisas do eterno. Meu amado, somente, como é que começa? O Senhor restaura, e o Senhor deve levar eu e você a estarmos atentos às coisas do eterno. O que seria isso na prática? O que seria isso na prática? Eu falo para os meus alunos que vão ser pastor, que às vezes no momento do culto, não é um momento do pastor buscar conexão com o mundo espiritual, ele já tem que vir com essa conexão. E eu falei uma vez assim, muitos pastores não gostaram. Às vezes o lugar que o pastor, se não tiver essa conexão, ele mais peca é na hora do culto. Que isso, pastor? Eu falei, porque a gente chega, eu fiquei preocupado aqui, ó, né? Aqui, ó, está tremendo. Eu fiquei preocupado com outra coisa. E às vezes é a pessoa que me cumprimenta. Às vezes eu fico pensando na Edinaldo e o Guilherme aqui, ó, o pastor conversando lá atrás. Então eu falo assim, o pastor às vezes tem que estar conectado com essas coisas. Então, se eu não tive uma semana de oração, de entrega, de busca, meu irmão, não é aqui que eu vou, Senhor, eu vou pregar hoje. Não existe choque gospel. Eu e você precisamos estar atentos às coisas do Senhor, do Eterno, no nosso dia a dia. Para que nós possamos chegar nessa casa com gratidão. Para que quando uma música é colocada para cantar, mas a música é escolhida pelo regente. Amado, o regente ora. Essa mensagem foi escolhida por mim, eu orei. Vocês estão entendendo? Às vezes nós precisamos parar de julgar a liturgia e dizer, por mais que eu não goste, eu vou me entregar. Essa semana uma pessoa foi lá no círculo de oração da Assembleia. Ali, amado, aquele cara com acordeon, aquelas senhoras, eu canto desafinado. Eu vou lá, sempre que lá eu fico feliz porque alguém canta mais desafinado que eu. Só que tem uma coisa, meu amado. Não há como negar a sensação espiritual que paira no lugar. Eu não estou dizendo que nós devemos cantar desafinado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando qual é a motivação. Nós precisamos estar atentos às coisas do eterno. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo no Brasil? O que Deus está fazendo em Uberlândia? O que Deus está fazendo na minha vida? Nós precisamos estar atentos. E o pai desse cidadão aqui chama Inri. Inri significa aquele que fala as coisas do eterno. Sabe por que esse filho aprendeu a ficar atento às coisas do eterno? Porque o pai dele só falava as coisas do eterno. Essa semana, a diarista em casa, que antigamente, durante 18 anos ela trabalhou todos os dias. E o que eu vou falar aqui, você pode ir lá perguntar para ela, tá? E ela, uma conversa assim, ela falou assim, porque eu estava tentando arranjar um outro horário para uma pessoa aqui da igreja, né? Ela falou, pastor, eu não tenho mais horário. É da sua igreja? Eu falei, é. Nossa, eu teria o maior prazer de trabalhar. Eu falei, por quê? Ela falou assim, pastor, durante 18 anos eu vinha de segunda a sexta. Eu nunca vi o senhor de mau humor, nunca vi o senhor brigando com a Ângela. Falei, eu vi o senhor esconder doce, olha o que ela foi lembrar. Eu vi o senhor esconder doce da Ângela, mas eu nunca vi o senhor brigar com a Ângela. Eu nunca vi o senhor reclamar. Eu nunca vi o senhor negar coisas. Às vezes o senhor ganhava um pudim e repartia comigo. Ela também gosta de doce, né? E eu fiquei prestando atenção naquilo e falei, nossa, é uma coisa tão simples, né? E eu quero pegar a frase principal. Eu nunca vi o senhor reclamar aqui. Porque naqueles 18 anos eu tive lutas financeiras. Nós estávamos na Cesar Alvim. Tinha mês que a gente não conseguia pagar o aluguel da igreja. Imagina as outras coisas, imagina a luz. Imagina o salário, não sei nem conta, mas imagina a luz da igreja. Quantas vezes pessoas como José Luiz e outros chegavam e falavam assim, pastor, vamos completar o que falta. Quantas vezes? Quantas vezes pessoas levaram cesta básica na minha casa? Eu não tenho vergonha. Quantas vezes? E ela falou assim, eu sei, pastor, mas nenhuma vez eu vi o senhor reclamar. Quando um pai fala das coisas do eterno, toda a casa começa a ouvir
as coisas do eterno. Talvez seja isso que nós precisamos entender. Veja só aqui, meu amado, que coisa tremenda. Vamos juntar tudo aqui. O Senhor restaura todas as coisas, Ele as exibe. Por isso estarei atento às coisas do eterno e falarei sobre as coisas do eterno. Essa é a primeira mensagem. Pastor, mas onde está a indignação? Eu não cheguei lá ainda não, eu estou olhando no relógio, não se preocupa não. Porque eu estou tão indignado que eu vou dizer em poucos minutos com a minha indignação. Então, meu amado, eu sei que eu mando isso aqui para algumas pessoas, se você quiser eu posso mandar para você. Mas profetize isso, o Senhor restaura, venha restaurar tudo na minha vida. Mas eu quero estar atento às suas coisas. E eu quero aprender a falar das suas coisas. E aí nós chegamos nos levitas. Quem eram os levitas? Era uma classe sacerdotal. Será que o Augusto é levita? Será que o baterista que fica preso naquele cubículo é levita? Meu amado, aí tem um grupo mais ortodoxo, reformado, não existe mais levita. Aí tem um grupo pentecostal, existe levita. Meu amado, para com isso. Levitas não era apenas um título. Era uma herança familiar, sim, mas qual que era a motivação? Pessoas que quando vinham, falei do baterista que fica preso naquele cubículo, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode seguir ele no Instagram, inclusive para ele vai ser bom porque ele é instrutor, né, personal trainer. É um personal trainer dessa casa, tá? E na pandemia ele me ajudou muito, porque eu estava muito mais gordo. Já contei isso, abre um parênteses, tinha dia que ele chegava às 7 horas em casa, e tinha dia que eu estava com tanta preguiça que eu ficava olhando para a cama, Deus, que ele não venha hoje, Senhor, eu estou cansado. E lá tocava a campainha, eu falava, ai Deus, misericórdia. Em 1 minuto eu botava o tênis. Mas se você seguir ele no Instagram, você vai ver que todos os domingos, ele põe uma foto das baquetas, aquelas madeirinhas de sushi, mas é mais forte que bate ali, tá? Ele coloca as baquetinhas ali e ele põe. Qual que é a frase que você sempre usa? Dia? Dia de agradecer. Ele podia colocar dia de bater forte, dia de sambar ao Senhor, dia de heavy metal ao Senhor. Não, dia de agradecer. Isso é um levita. Ele entende a sua função. Os muros eram edificados pelos levitas, pois o louvor nos leva a um lugar de proteção. Sabe esse louvor? Se é do jeito do Guilherme, ele chora, ele abre o coração, ele rasga o coração aqui. Se é do jeito da Dinalva, sai sapateando, sai orando. Não importa. São pessoas que estão atentas e formando um muro de adoração. Né? Alguém falou aqui, sabe aquele rapaz que canta assim? Não precisou nem terminar, Augusto. Aquele rapaz que canta assim. Falei assim, não é porque ele queria ser baterista não, tá? É porque ele está louvando a Senhor. Sabe aquele cara que canta assim? Falei, vem ver ele à noite tocando o violão dele, cantando o hino das harpas. E agora que ele está fazendo a academia, ele fala, pastor, vamos louvar ao Senhor. Não vou falar quem que é, né? Primeiro cidadão aqui é Reum. Olha que cara. Reum significa aquele que tem misericórdia. Um coração de um levita tem que estar cheio de misericórdia. O coração de um levita, agora eu vou abrir a classe levítica. Eu e você, segundo a palavra de Deus, somos levitas. Eu e você, segundo a palavra de Deus, somos adoradores. Eles apenas nos conduzem na autoridade, na unção que Deus colocou sobre a vida deles. Então nós fazemos parte do coral que eles estão caminhando. Eles são a família, talvez de Coré, dos Mearitas, e nós somos o povo caminhando, adorando ao Senhor. Mas eu e você precisamos ter misericórdia. Misericórdia, meu amado, pelo que está acontecendo. Olharmos para uma igreja e dizer, Senhor, tenha misericórdia dessa igreja. Passar em algum lugar, saber que mora um pastor lá e dizer, Senhor, eu profetizo. Nós precisamos ter misericórdia. Meu amado, eu não estou preocupado se a mensagem está cansativa, está chata. Eu estou olhando o relógio, mas eu preciso terminá-la. Tá? E eu quero que você entenda isso. Nós precisamos, quando estiver louvando ao Senhor, entender a misericórdia de Deus, meu amado. Nós estamos virando judicialistas. Nós estamos julgando pela internet, nós estamos fazendo críticas.
Já contei uma história aqui de um pregador que recebeu uma carta da irmã, e a irmã falando um monte de coisas dele. Ele foi orar, indignado, falou com Deus, e na história que ele conta, Deus pegou a carta. Nossa, a tua irmã falou, tudo isso é narcisista, egoísta, chato. Deus coloca assim, ainda bem que ela não te conhece como eu te conheço, porque ia ter muito mais coisas aqui. Nós precisamos aprender que também eu e você temos falhas, e não julgarmos, não criticarmos. Nós estamos vivendo um dos sites mais badalados do meio gospel. Qual que é? Fuxico Gospel. Eu fico pensando, como é que um site que já tem um nome satânico, Fuxico Gospel, é um dos... E sempre tem uma crítica. E está gravando e fica gravado. Você sabe dizer uma coisa? Em algumas situações ele liga para a pessoa e fala assim, olha, se você não... Nós não temos uma conversinha mais de perto, para não ficar tão evidente, tá? Eu vou soltar essa matéria. Então, nem sempre ali é verdade. Tanto é que muitas matérias voltam atrás. Porque fofoca é isso. Fofoca, a pessoa sai falando, você conferiu isso? Não. Um levita tem que ter misericórdia. Bani, olha o nome do Bani, o Senhor me estabelece. Uma pessoa cheia de misericórdia, ela é estabelecida por Deus. Esse cidadão que foi ele, leia lá o texto, foi ele que bateu os ferros das portas. Eliasibe levantou e os levitas bateram. O pastor levantou a mensagem e os levitas sustentaram. Foi pregado aqui e vocês sustentam, dizendo, eu creio nessa palavra. Que você saia aqui hoje carregado daquilo que Deus falou no meu coração ao seu coração. Por mais que tenha sido uma conversa. Porque se eu não falasse no começo que é uma conversa, vocês iam engolir que é uma mensagem. Mas isso aqui é uma conversa, é um desabafo. Não estou preocupado com a homilética não, mas eu tenho que ser sincero. E o outro, o pai Asabias, olha o que esse pai significa, Jeová me dá visão. Se o Senhor dá visão para uma pessoa, ela é estabelecida. Se ela é estabelecida, ela tem misericórdia. Vamos ver como é que fica isso? Aquele que tem misericórdia, Jeová estabelece. E Jeová dá visão. Quando uma igreja aprende a amar, quando uma igreja aprende a ter misericórdia, essa igreja começa a ser estabelecida na coisa mais importante do Evangelho, que impactou o primeiro século, o amor entre as pessoas, o cuidado um para com o outro. Quando você traz uma cesta básica aqui, e pessoas são abençoadas, eu sei que é alguma coisa que só pode ser um mover de misericórdia de Deus no seu coração. Quando você entende o que é dízimo e o que é oferta, eu entendo que é só um poder e a misericórdia de Deus, não é o que a internet falou, e eu já disse aqui que dízimo não pode ser entregue por medo, mas sim por gratidão. Então você começa a entender que o Senhor move essa misericórdia, por isso Ele me estabelece. Aí eu passo a ter visão. Essa visão no hebraico, aqui a palavra significa entender e discernir todas as coisas. Tem um monte de pessoas que têm visão. O Júnior tem com a visão melhorada. O comentário do Júnior hoje olhou para mim assim e falou assim, pastor Silas? Eu falei, não sabia que o senhor era tão bonito assim. Ele operou das vistas, né? Tem um monte de pessoas que têm visões. Visão secular, visão profissional, visão motivacional, mas poucas têm a visão espiritual. E quando eu falo visão espiritual, não é visão de ficar olhando o mundo espiritual. Eu tenho visão espiritual, estou vendo demônio. Tô vendo... Não, eu não quero ver demônio, não, eu quero ver anjo. O cristão é meio engraçado, né? Se lembra da Coca-Cola, que você pegava a Coca-Cola e fazia assim, dava o nome do demônio? O diabo chama. Aí todo mundo parou de tomar Coca-Cola. Só que o pessoal esqueceu de uma coisa, é só a Coca-Cola portuguesa. Porque em inglês segundo o meu teacher, Coke. Aí você pega o Coke, não dá certo. Não, então o demônio é só da Coca-Cola, da língua em português. E assim vai outras coisas. Às vezes, meu amado, nós precisamos da visão do mundo espiritual, do que realmente Deus está fazendo. E aqui o intercessor sofre, porque o intercessor está todo mundo feliz, ele entra, nós está um peso aqui, vamos orar. Que peso? Está um peso, vamos orar.
Porque a visão espiritual me leva a ver além do alcance, me leva a entender e me leva ao infinito e além daquilo que Deus estabeleceu na minha vida e na sua vida. Aquilo que Deus coloca. Agora sim, e vim para Jerusalém e entendi. Olha a palavra que ele usa aqui, a palavra biim, que significa discernir, ter bom senso. Meu amado, Eliasibe, como é que Tobias chegou àquilo? Porque se você começa a ler o capítulo 4, capítulo 5, você vê que Eliasibe está discutindo com Neemias, o Sanbalate e o Tobias estão falando mal, eles estão fazendo, e o que Neemias está fazendo todo o tempo? Deixa eles, não vamos esquecer do nosso chamado, não vamos esquecer que Deus tem uma promessa na nossa família. Estão falando que o seu casamento está assim, que sua vida financeira está assim, deixa eles falar, vamos olhar o foco, vamos ver o que Deus tem para a minha vida, vamos olhar para as promessas. Mas está acontecendo um monte de desgraça, começo aqui, o tranca-rua. Se tem uma palavra que não deveria existir na boca minha e sua, e às vezes a gente sai porque é do português, é a palavra desgraça. Alguém desprovido da graça. Essa é uma palavra que eu e você nunca poderíamos usar. Podemos falar que está difícil, podemos falar que eu estou passando pelo deserto, mas desgraça não. Eu estou passando pelo deserto na graça, estou enfrentando situações na graça. Então, nós precisamos ter bom senso. Só que Tobias, quando Neemias vai embora, Tobias se aproxima. Olha, você sabe que agora eu vou ser um candidato? Né? O meu princípio é bom. Eu creio na família. Eu creio em Deus. Eu posso até ir na ceia. Entendeu? Olha, eu tenho bons projetos para a cidade. Tobias, lá atrás, Neemias falou uma frase que eu não vou esquecer. Você não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque se você se converteu mesmo, Tobias, eu quero ver sinal de arrependimento. Porque ele, em vez de morar em qualquer outro lugar, ele vai escolher aonde? Justamente se infiltrar na casa do Senhor. Você acha que eu não estou recebendo propostas toda sexta-feira, quinta-feira? Pastor, o senhor pode aí orar por mim? Eu falei, claro. Venha qualquer dia da semana, 7 horas da manhã. Não, eu queria ir num culto à noite. Eu falei, mas Deus age só no culto? Tá bom, eu vou ver a minha agenda. Até hoje vendo a agenda, e prefiro que veja a agenda mesmo. Vocês estão entendendo? Tobias é aquele cidadão que vem falando coisa e as pessoas vão escutando. Os padrões de Deus podem parecer loucura aos olhos do mundo, mas ainda assim devemos observá-lo. Qual que é o padrão de Deus? Eu não vou me misturar. Qual que é o padrão de Deus? Essa pessoa não compactua com os valores do reino de Deus. Qual que é o padrão de Deus? Os padrões. Eu vou ter santidade. Eu vou tomar cuidado com as mensagens do WhatsApp. Eu vou tomar cuidado com aquelas piadinhas pornográficas. Eu vou tomar cuidado com o meu linguajar. Eu vou tomar cuidado, porque eu sei que essas coisas não compactuam com o reino de Deus. Eu ainda estou em obra, ok, então eu estou trabalhando. Eu ainda estou lutando com isso. Amém, eu estou lutando com isso. Mas eu não quero me compactuar, eu não quero parar. Eu vou lutar nas praias do meu coração, nas praias da minha alma. Eu vou lutar em todas as ações, porque maior é aquele que está em mim. Vocês estão entendendo, igreja? Podia sair um amém aqui mesmo mais forte, né? Glória a Deus. Nós precisamos olhar isso. Israel se orgulhasse de seu status de povo escolhido de Deus. Esse era o problema de Israel. Nós somos um povo escolhido de Deus. Bacana isso. Só que a grande falha de Israel é de ficar nesse refrão. A grande falha da igreja é essa mensagem de um triunfalista. Meu amado, o que mais me chocou alguns anos atrás, na pandemia, sabe o que foi? Um monte de pastor que infelizmente vieram a óbito. Nós somos blindados. O Covid não pega em nós. Se você é crente de fé, o Covid não pega. Você tem ideia de quanto que eu fui criticado quando nós resolvemos fechar a igreja e fazer os cultos online? Pastores me ligaram e falaram assim, o senhor me decepcionou. O senhor não tem fé. Infelizmente, esse cidadão veio a óbito. Claro que não veio a óbito. É que a fé dele era tão grande que Deus chamou ele para o céu, porque Deus já está construindo a Nova Jerusalém. Precisa de homens de fé. Porque nós sempre vamos justificar. Eu estou votando nesse partido, pastor, eu sei, mas tem essa proposta, meu amado. O diabo quer a melhor proposta que o diabo. Olha, você está com fome? É só você falar que
pedras vão virar comida para você, Jesus. Ó, você está com alguma dificuldade? Não, você veio para ser adorado, resolveu o teu problema. É só você subir no pináculo do templo, salte de lá e os anjos vão te socorrer. E Israel inteiro vai ver, Caifás vai ver, todo mundo, ó, é o Messias, é o Messias. Eu resolvi o teu problema. Quer proposta melhor? Faraó, Moisés, tá bom, vocês querem ir, vocês vão, mas deixa as crianças. Não. Tá bom, então faz o seguinte, Moisés, vocês vão, mas não vão muito longe. Não, então tá, Moisés. Os faraós são os Tobias da vida, sempre trazendo uma proposta. Nós precisamos, como igreja, prestar atenção nisso. Neemias sabia que só havia uma coisa que os tornava especial, ou diferente de todos os povos da terra. Era a presença de Deus. Era a presença de Deus. Nós estamos cheios de igreja que desceu do monte e hoje tem que esconder a cara com o véu, como Moisés fez, porque a glória do Senhor já foi e a igreja não quer perceber isso. Eu tenho medo desse versículo na minha vida. Eu tenho medo de pregar no meu conhecimento, eu tenho medo de pregar nas minhas informações e o Senhor falar o seguinte: Silas, você está pregando na tua intelectualidade. Por isso que quando eu prego, eu falo, Deus, eu preciso viver isso. E quando eu prego aqui, Deus sabe o quanto que eu coloco, porque eu escuto essa mensagem toda segunda-feira. Eu me escuto toda segunda-feira. E eu oro. Eu falo, Deus, olha o que eu falei aqui, eu quero isso para a minha vida. Por mais que eu saiba o que eu falei, porque há muitas coisas que quem já pregou sabe disso, vem aqui. Então, o que fazia esse povo especial era a presença de Deus. O que vai me fazer eu e você especial é a presença de Deus. Vamos lembrar um pouco da intenção de Balaque? Balaque queria destruir o povo. Chama Balaão. Não tem jeito. Existe uma promessa naquela família. Existe uma unção naquela família. Um dos cânticos que faz sangue aí no canto, é o anjo que está passando. Como é que é o anjo? Estou vendo um anjo nesse lugar. Às vezes não é opção. Esse mesmo. Tem gente que é fã dessa musiquinha, viu? Não. Nós vamos olhar isso aí e dizer, Senhor. E Balaque recebe uma proposta terrível. Se ele não podia vencer Israel pela força, ele tentaria fazê-lo pela sedução. Amado, cuidado pela sedução que nós estamos vendo nesses dias. Cuidado por esse povo que se diz convertido. O Vic Vanilha vai montar uma igreja em Barueri. Aí você olha para isso e fala, não, pera. Aí no mundo gospel, o que nós fazemos? Não, ele se converteu. Então por que ele não fecha o site dele? Então por que ele não para de fazer viagem astral? Então por que ele não para de chamar os anjos, que são demônios, que auxiliam a vida dele? Só porque ele não chama Satanás, ele chama os anjos tal. Nós precisamos entender qual é a sedução. Nós precisamos tomar cuidado. E eu volto a dizer para você, meu amado, cuidado com o seu voto. Cuidado com o seu voto. A gente, no Brasil, infelizmente, o partido manda no vereador. Então a gente tem que fazer uma dupla escolha, é o cara e ainda o partido. Aí nós caímos assim, do males o menor. Porque hoje, para prefeito, nós estamos chegando numa situação dos males o menor. Para o Brasil, os males o menor. 2018, antes do Bolsonaro entrar, eu falei aqui nesse púlpito. Se nós não tomarmos cuidado, haverá uma divisão no Brasil. Mas por quê? Porque eu vi o que aconteceu na Europa, eu vi o que aconteceu nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo momentos escatológicos, esquerda e direita, mal e bem. Então talvez você precise entender que não existe meio termo. Preto ou branco, não existe cinza. Não existe cinza. Nós precisamos tomar decisões daquilo que Deus está fazendo. Será que são tão cegos, amado, a ponto de não vermos que estamos brincando com os Tobias culturais? Será que a igreja hoje não está vendo? Nós seguimos pessoas na internet, e quando você fala, só estou seguindo, só estou curtindo, você está dando dinheiro. O pastor está dizendo para parar as redes sociais? Não, eu estou dizendo para você ter bom senso.
Nós precisamos ter bom senso até nas nossas amizades. Nós precisamos ter bom senso. Nessa cidade, alguns restaurantes faliram, porque se o cara era da esquerda, ele botou uma placa, não queremos da direita aqui, faliu. Aí o outro que era da direita, não queremos da esquerda aqui. Esse não faliu, tá? Mas assim, até que ponto você fica colocando isto? É mesmo que hoje nós colocamos ali, ó, só vai entrar quem é da direita aqui nessa igreja. O que seria bom. Pelo menos está alinhado com o plano, mas não é esquerda e direita, não é isto. É uma coisa mais profunda chamada ideologia. E Cazuza estava certo, nós precisamos de uma ideologia para viver, porque não tem mais. Então, cuidado com esses Tobias. E isto me angustiou muito. Eu não vou passar de 1h da tarde, conforme eu me programei. Antes de falar, você sabia que essa palavra aqui foi a palavra que a Baby Consuelo, antes de se converter, usava, se lembra? Aí todo mundo na Globo, aí a Xuxa, faz as crianças, é o nome de um demônio babilônico. Está vendo aonde que eu quero chegar? Às vezes nós estamos falando um monte de coisa que nem sabemos o que é. Eu uso o termo retetê, não tenho dificuldade, desde que eu explico o que é, mas de onde que vem essa palavra? Aí nós precisamos às vezes parar e pensar, peraí gente, o que Neemias está dizendo, ó, isso me causou mal, isso me causou indignação. Todos querem um evangelho sem mudanças, sem transformações, sem renúncia, sem santificação, sem compromisso, despreocupado. Todo mundo quer isso. Mas o evangelho de Cristo é um evangelho de impacto, transformação, mudança de vida, desejo de santificação e pureza. Um evangelho que convida o pecador a vir como está, mas não a conformar-se com o seu estilo. E eu encerro, meu amado, com essa frase, como Daniel. Por isso, se o Guilherme estivesse aqui, eu já sei até que música ele irá cantar agora, do resgate. Como Daniel, precisamos escolher ou os manjares do rei, ou uma mentalidade do reino. Como Daniel, nós precisamos pagar o preço, se for preciso entrar numa fornalha, mas saber que naquela fornalha, o Eterno estará conosco. Como Daniel, precisamos entender, se formos jogar na cova dos leões, precisamos saber que o Senhor estará conosco. Meu amado, não vamos associar, e depois dessa mensagem, como Pilatos, eu lavo as minhas mãos. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Deus, por que eu tenho dificuldade com sociedade? Um professa uma divindade contrária aos reinos de Deus, e a outra ao Senhor. Aí os dois fazem uma sociedade, o casamento em qualquer área. Aí vão pedir a bênção de Deus. Aí Deus fala assim, se eu der, essa aqui vai dizer que foi o santo dele. Se eu não der, esse aqui vai ficar chateado comigo. Se eu der 50%, eu deixo ser Deus. Porque eu sou integral. Vocês estão entendendo? A sinuca, tem um termo lá no sul, não sei se conhece, sinuca de bico, né? Quem joga bilhar sabe. A sinuca de bico que nós colocamos Deus, nós colocamos pessoas que compactuam com as trevas. Aí eu levanto a mão, Senhor, eu estou na marcha para já, Senhor, abençoa essa cidade. Deus vai dizer, o fulano, você é um idiota. Pastor, a palavra idiota. Paulo falou isso aos Gálatas. Paulo falou isso aos Gálatas. Idiotas, quem vos fascinou, quem vos enganou, para vocês deixarem tudo aquilo que eu preguei para vocês e compactuarem com essas divindades gregas e romanas que vocês estão compactuando. Sabe qual é o fruto do Espírito 9 que Deus não tem? Sabia disso? Você tem 8 frutos que Deus tem, mansidão, paz, fidelidade, mas tem um que Deus não tem. Você já parou para pensar? Essa semana de madrugada eu estava orando, e eu não sabia disso, e Deus, Senhor, o fruto do Espírito Santo, eu comecei a citar o fruto do Espírito Santo, que o Senhor tem, quando cheguei nesse, Deus falou, esse eu não tenho. Deus ministrou meu coração, eu falei, Deus, espera aí, agora o Senhor vai explicar comigo. E Deus, quando eu estava tomando chimarrão aqui, orando, eu falei, e Deus falou, nesse calor. Sabe o que Deus falou? Qual é o fruto que ele não tem? Domínio próprio. Deus não precisa de domínio próprio.
Ele é misericordioso, Ele é manso, Ele é fiel, Ele é amor. Quem precisa de domínio próprio sou eu e você. E é o domínio próprio que vai me trazer discernimento e vai me dar sabedoria em nome de Jesus. A mensagem foi um desabafo, mas em nome de Jesus, meu amado, escolha bem, porque não adianta nada depois você pedir para Deus abençoar o que nós, entenda bem a frase, amaldiçoamos com o nosso voto, amaldiçoamos com a nossa conduta, amaldiçoamos com os nossos pensamentos. Não traga impregnação na sua casa e depois peça para Deus abençoar. Vamos pensar um pouco nisso. Abaixa a sua cabeça. Eu quero te dar alguns segundos para você orar. Eu espero que o tempo não tenha feito você ficar inquieto, mas entenda esse desabafo, essa indignação. Espírito Santo, o que eu quero, posso e vou pedir é que essa palavra seja uma semente e que encontre aqui corações com uma terra boa, para que possamos analisar, pensar. Por isso o Espírito Santo nos capacite, nos ensine a tomar as decisões em todas as áreas da nossa vida, para que possamos ser um cheiro suave e agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém?